Queridos irmãos, bom dia, graça e paz, amém? Para nós é um privilégio estarmos adorando a Jesus Cristo nessa manhã, mas enquanto cantávamos, eu recordava que à medida em que nós estamos aqui reunidos, ainda existem mais de 7.000 povos que não conhecem a esse Cristo e, portanto, não podem adorá-lo. Mais de 4 bilhões de pessoas mundo afora que nunca ouviram nada acerca do Evangelho e do seu poder transformador. Existem pelo menos 2.000 línguas no mundo que não têm uma porção sequer das Escrituras. Nem mesmo João 3,16, que eu e você decoramos, proferimos e declaramos frequentemente. 70 milhões de surdos que não podem ouvir o que nós cantamos, que não podem cantar como nós cantamos, mas não é porque eles não ouvem, não é porque não falam, é porque não conhecem a Cristo, porque eles podem louvá-lo de outra forma, numa outra língua, numa outra linguagem. Só no Brasil existem mais ou menos 340 etnias. Dentre estas, 121 não tem nem sequer um missionário dizendo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui bem perto da gente, nós temos aproximadamente 6.000 assentamentos sertanejos sem a presença de uma igreja ou de um missionário falando do Evangelho. Entre os ribeirinhos, são mais de 5.000 comunidades que não adoram ou cultuam o Cristo como nós o fazemos nesta manhã. E a pergunta é, o que é que nós temos a ver com isso? E eu queria, portanto, convidá-lo a abrir sua Bíblia no Evangelho conforme nos escreveu Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, faremos a leitura a partir do versículo 18. Mateus, capítulo 28, faremos a leitura do versículo 18 ao versículo 20. Esse texto nos compromete, nos responsabiliza, nos lembra do grande comissionamento real do Senhor para nós, o seu povo. E nós não podemos lê-lo e sairmos daqui nesta manhã agindo com desdém à realidade mundial e aos desafios que estão à nossa volta. Mateus 28, 18 a 20, se você encontrou, leia juntamente comigo. Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai querido, colocamos os nossos corações diante da Tua presença. Reconhecemos, ó Deus, que sem Ti nada podemos fazer. Sem a Tua presença capacitadora, iluminadora, ó Deus, sem a ação do Teu Santo Espírito, teremos uma prédica vazia, uma pré-leção humana. Mas não é isso, ó Deus, que nós viemos ouvir aqui nessa manhã. Por isso nós imploramos em nome de Jesus Cristo, dê-nos o poder do Espírito e a autoridade de sermos fiéis à exposição da Tua palavra. E use-nos, ó Deus, como mensageiros do Senhor nessa manhã. Desvende os nossos olhos, a fim de que contemplemos as maravilhas da Sua lei. E fale conosco, Senhor. É o que nós imploramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Sobre a grande comissão, nós precisamos fazer algumas observações preliminares. A primeira delas é que essa missão não é primeiramente uma missão da igreja. Nós não estamos falando de uma missão que é primariamente nossa.
Estamos falando de uma missão que é de Deus. A missão, antes de ser da igreja, é Missio Dei. Deus é o Senhor que está envolvido, engajado com o plano supremo e sublime de revelar a sua glória a todos os povos, a fim de que Ele seja conhecido e adorado por estes. Alguém já disse em certa ocasião que Deus não tem uma missão para a sua igreja, mas Deus tem uma igreja para a sua missão, porque a missão é primariamente missão de Deus. Se há alguém que está interessado em ser conhecido e adorado entre todos os povos, este é o próprio Deus. Se há alguém engajado nesta tarefa, esse é o Senhor a quem estamos adorando nesta manhã. A missão é missão de Deus. Esta é a primeira grande observação que nós precisamos fazer antes da nossa exposição. A segunda é que esta missão, por ser missão de Deus, ela não tem o seu princípio nas páginas do Novo Testamento. Às vezes nós lemos a Bíblia de forma dicotômica, achando que o Antigo Testamento era sobre um Deus, um demiurgo, um Deus menor, cujo plano era um plano etnocentrado em Israel, e que no Novo Testamento esse Deus ficou um Deus maiúsculo, e que agora ele tem um plano B para alcançar todas as nações. Só que isso é uma inverdade. Desde sempre Deus é Deus de todos os povos. Ele é o Senhor cósmico e Ele deseja ser adorado por todas as tribos, línguas e raças, porque Ele é o Senhor de todos e Ele é o Senhor de tudo. É interessante você perceber que logo no primeiro versículo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus se revela, e o primeiro nome de Deus apresentado na Bíblia é Elohim, o Deus cósmico, o Deus de todos, o Deus de toda a criação. Mais à frente, quando ele se revela pactualmente a Israel, ele começa a se revelar com o tetragrama hebraico, que muitos traduzem como Yahvé, Yehová, seja lá como for. Mas fato é que o primeiro nome com o qual Deus se apresenta nas Escrituras aponta para esse Senhor de toda a criação, de toda a criatura. Mas uma terceira observação que a gente precisa lembrar é que, para além do fato de que a missão ser de Deus, e que ela não tem origem no Novo Testamento, mas que todo o Antigo Testamento está perpassado pelos atos redentivos e missionários do próprio Deus, seja com Abrão, seja com Israel, seja como for, Deus está agindo em toda a história para redimir um povo para a sua glória. A gente descobre também que há, ao longo da história cristã, alguns que acreditam que a grande comissão, como assim é adjetivada, era uma responsabilidade puramente e piamente dos apóstolos, que essa era uma responsabilidade meramente apostólica, e que não temos nada a ver com isso, que essa delegação e esse comissionamento, na forma de um mandato, foi entregue aos apóstolos, e quem sabe até aos sucessores apostólicos, mas nós não temos muito a ver com isso. Esse também é um outro engodo, que foi em algum momento disseminado no coração de muitos, para transferirem a responsabilidade da missão para um grupo específico na história. E quando não o fazem para aquele grupo apostolar lá de trás, dizem assim: não, missão é coisa para gente especial, sabe, missionários profissionais, pastores, pessoas que têm um distintivo vocacional, essas pessoas receberam de Deus uma atribuição para tocarem a sua missão no mundo. Isso também é uma inverdade. Ainda que Deus tenha sim pessoas vocacionadas a que Ele chama e designa para um trabalho integral específico, que direciona para uma geografia peculiar, o chamado do Senhor é para a sua igreja e para todo o seu povo. Gosto muito de uma frase de Spurgeon quando ele diz: ou você é um missionário ou é um impostor. Porque não há como, meus irmãos, dizermos assim: Cristo é o meu Salvador, sem dizermos em consequência a isso: Cristo é o meu Senhor, e Ele governa os meus atos, as minhas ambições e os meus mais profundos interesses. Ao mesmo tempo em que Deus graciosamente nos chama para a sua salvação, Ele nos dá o privilégio de sermos partícipes na sua missão. O chamado para a salvação carrega consigo, no seu bojo, no seu núcleo central, um convite, uma ordem, um chamamento para que estejamos com aquele que nos salvou em missão. E não há como separar salvação de missão.
Não há como alguém dizer assim: Deus me chamou e me elegeu para a salvação, mas Ele não o fez para a sua missão. Isso é contraditório ao ensino bíblico. O mesmo Deus que chamou Abraão eletiva e soberanamente e disse que o abençoaria, logo na sequência do texto disse assim: eu quero fazer de você uma bênção para todas as nações. Obviamente que Paulo, quando interpreta esse texto lá em Gálatas capítulo 3, chega à conclusão que ali Abraão apenas tipificava o grande abençoador das nações, que é Cristo Jesus, o descendente. Mas entenda, ele está chamando o povo para fazer deste povo luz para todos os povos. Aquilo que o apóstolo Pedro vai falar na sua carta, que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva ou peculiar de Deus, sacerdócio real, tudo isso Deus já havia dito sobre Israel. Basta você ler em Êxodo capítulo 19, versículo 6, está lá. Tal como esse era desde sempre o plano de Deus, um povo para todos os povos. Porque o interesse de Deus, meus queridos, sempre foi ser um Deus, o Deus adorado por todos os povos, por todas as línguas e em todas as raças. Mas veja, esse texto, geralmente quando lido, ele parte, talvez, de um pressuposto equivocado. E eu queria que você voltasse os olhos para o versículo 18. A grande comissão, como assim é chamada e conhecida, vale salientar que a palavra missão, tal como nós conhecemos, nem mesmo aparece na Bíblia. Esse é um termo que deriva-se do latim missio, mas ela tem conotações com a palavra trindade em toda a Escritura. Nós entendemos que existem desdobramentos da missão em toda a Bíblia, como existem várias referências da trindade, mesmo que a palavra, o termo em si, não seja utilizado. Veja o versículo 18. Jesus é aqui o princípio de tudo. Aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vamos entender o contexto aí da grande comissão? Era o finalzinho do ministério terreno de Jesus, e agora ele já estava na condição de ressurreto. Cristo já havia ressuscitado, e lembra que ele passou um período de cerca de 40 dias com os discípulos, ensinando-lhes acerca do reino de Deus, tema central de todo o seu ministério terreno. Ele começa o seu ministério saindo de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o reino dos céus, dizendo: arrependei-vos porque o reino dos céus é chegado. E ele termina o seu tempo de ministério terreno, agora já ressuscitado, fazendo o mesmo, ensinando sobre o reino de Deus. Mas se você voltar um pouquinho para o capítulo 26, esse tema de autoridade é aludido numa conversa de Jesus perante o Sinédrio, quando estava sendo inquirido e questionado acerca da sua messianidade e acerca do seu reino. Veja comigo, por gentileza, Mateus capítulo 26. A partir do 63. 26, 63. Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Agora vá lá para o Antigo Testamento, livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. A gente precisa entender a afirmação: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu quero que você entenda que essa era uma profecia messiânica, da autoridade cósmica e absoluta que Deus, o Pai, haveria de dar ao seu ungido, o Rei de todas as nações. Veja comigo versículos 13 e 14, Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões de noite,
e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E o que foi que lhe foi dado, irmãos? Foi-lhe dado domínio. Essa palavra é sinonímica à autoridade. Foi-lhe dada autoridade e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio, a sua autoridade, o seu governo é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. É óbvio que essas profecias, em instância última, apontam para a famosa parúzia, o momento da segunda vinda do Cristo, sua vinda gloriosa e triunfal. Entretanto, essa profecia tem o seu cumprimento parcial, no momento em que Cristo, agora já ressurreto, arroga para si a autoridade que lhe era devida. Eu queria ler com você apenas mais um texto do Antigo Testamento, Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2, você vai perceber que é um salmo messiânico, que está apontando para Cristo, o Rei ungido, diante do qual os reis da terra haveriam de se prostrar e beijar-lhe os pés, a fim de que recebesse misericórdia. O Salmo 2 diz assim, versículos 7 e 8: proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Agora voltemos lá para Mateus 28, 18, e eu quero tentar explicar para você essa expressão, porque se a gente não entender esse versículo especificamente, a grande comissão vai ser reduzida a uma tarefa. Mas eu queria que você entendesse que a grande comissão é um comissionamento real, é um convite do grande rei que venceu aos seus súditos, preconizando a sua volta, seu retorno glorioso. Aqui nós temos escatologia nessa fala de Jesus: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vamos lá, juntando agora o quebra-cabeça dos textos lidos. Ora, Jesus sempre teve autoridade. Nunca houve um momento, sempre eternamente, em que Jesus não tivesse autoridade sobre céus e sobre terra. A autoridade de Cristo sempre foi absoluta. Mas aí J. Packer, um teólogo fantástico, ele diz que biblicamente há uma distinção entre reino e reinado, entre soberania, generalisticamente falando, e senhorio. E como é que J. Packer explica isso de forma didática? Ele diz, em uma instância última, Cristo sempre reinou, sempre exerceu autoridade, sempre foi soberano e sempre teve domínio e governo sobre tudo e sobre todos. Isso a gente entende como o reinado de Deus e de Cristo. Aquele que reina sobre os céus, sobre a terra, sobre o inferno, sobre os homens, sobre os anjos. Isso sempre foi assim. Porém, a ideia de autoridade aqui, a expressão cunhada nesta passagem específica, aponta para o reino de Cristo. Ele tem autoridade para reinar. E essa ideia de reino, agora, Packer vai dizer que tem a ver com o reinado de Cristo sobre o coração daqueles que creem no seu nome. Tem a ver com a ideia de um reino de Deus espiritual, intangível, porém real, que está em crescimento no coração dos homens. O reino de Deus, segundo Packer, é diferente do reinado de Deus. A autoridade de Cristo, que sempre lhe foi própria, é diferente dessa autoridade que está sendo a ele concedida e confiada. Que autoridade é essa? A ideia aqui é de um rei que saiu do seu trono de glória para vindicar os tronos das nações. Imagina aqueles filmes da Idade Média, os nórdicos e afins, onde alguém tinha de alguma forma sofrido algum tipo de atentado, de afronta ao seu trono.
E ele sai do seu trono de glória, e ele vai agora às nações e aos tronos que estavam de alguma forma ameaçando um tipo de sedição, de usurpação, ainda que isso não fosse possível. E ele vai agora de reino em reino, de nação em nação, para ocupar os tronos das nações, dizendo aqui: isso aqui é meu, isso me pertence. O trono de todas estas terras é minha, o Pai me deu. E ele vai vindicar aquilo para si como rei que tem um direito legal sobre todas estas coisas. Pensa isso comigo. Como é que isso se aplica à ideia da grande comissão? A primeira pergunta que a gente precisa fazer para entender é o seguinte: por que Jesus não comissionou nestes termos os seus discípulos e a igreja antes do episódio da sua ressurreição? Veja, em tantos outros momentos, ele ordenou que saíssem de 2 em 2, mas esse comissionamento mais abrangente, universal, em todos os evangelhos, incluindo o livro de Atos, se deu pós-evento da ressurreição. Por que isso? E a resposta é muito simples. Era necessário que Cristo cumprisse a sua missão, que é uma missão única e exclusiva, a missão redentora, para que então a missão que nos foi delegado faça sentido. Imagina Cristo comissionar súditos como grande rei que morreu, dizendo assim: agora vocês vão às nações e digam: eu morri por amor a vocês. Sim, e daí? A redenção se consuma e se completa no ato da ressurreição. Uma vez agora a obra de Cristo completada, uma vez a redenção consumada, uma vez Ele mesmo tendo êxito na sua própria missão, que nenhum homem poderia cumprir, que é a missão vicária, a missão de Redentor, a missão de Messias, uma vez esta missão cristológica cumprida, Ele diz assim: eu venci, e agora venham cá vocês sobre quem eu já reino no coração, agora vocês vão a todos os povos, e vão avisar aos falsos deuses deste mundo, bem como aos seus súditos, que o verdadeiro rei venceu, e ele está vindo para desocupar os falsos deuses e os falsos reis do trono que lhe pertence, e ele está vindo de nação em nação, de povo em povo, de língua em língua, de raça em raça, para vindicar para si o direito de autoridade que lhe foi confiada. A ideia, portanto, por trás de toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, é de um rei que venceu e agora recebeu o direito de reger as nações, direito que já lhe pertencia, mas agora lhe foi confiado em decorrência do êxito da sua própria missão redentiva. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque se a gente não entender que o lastro fundamental da missão é a obra de Cristo e a glória de Deus, missão vai se tornar uma tarefa antropocêntrica. Ah, Senhor, eu estou tão compadecido com os moribundos que estão morrendo sem salvação, e eu preciso ir para o outro lado do mundo pregar o evangelho para que um pobre pecador não se encontre com o juízo de Deus na eternidade. Não, essa não é a motivação para a missão. Ainda que devamos ter compaixão pelos povos, ainda que devamos nos portar com empatia em relação àqueles que se perdem, a motivação central para o avanço da igreja em resposta à missão de Deus não é compaixão pelos povos, não é misericórdia pelos perdidos, não é amor pelos desvalidos, é a certeza de que Cristo venceu e que agora estes povos podem ter esperança, mas sobretudo por meio da vitória de Cristo eles podem adorar ao verdadeiro Deus. O que deve inflamar o nosso coração, meus irmãos,
quanto ao nosso engajamento na missão de Deus, é a certeza de que a missão de Cristo foi cumprida, e isso garante que a própria tarefa missionária que foi delegada à igreja também seja cumprida, e que, sobretudo, diante disso, Deus, o Senhor das nações, seja glorificado. Vamos pensar comigo, o que é que me espanta quando eu penso no desafio missionário? É saber que entre os hindus, um outro Deus, um rato, um elefante, e não o verdadeiro Deus está sendo adorado. Sabe o que me deixa incomodado? Quando a gente fala dos 6.000 assentamentos sertanejos. Não é o fato de que 6.000 assentamentos sertanejos não tem meramente uma igreja. É porque o verdadeiro e grande Deus, o único que é digno de ser adorado, teve o seu lugar substituído por Padre Cícero, por seu Zé, seu Pedro, Dona Maria, seja lá quem for. É paixão pela glória de Deus, como diria John Piper. É o desejo de ver o grande Deus de todos os povos sendo adorado por todas as nações. É ver Cristo reinando no seu senhorio do coração sobre todos, que deveria nos inclinar. Veja, a ideia não é o homem como fim, mas a glória de Deus e o senhorio de Cristo. Pensa na lógica. Se Cristo é Senhor e Deus de todas as nações, não seria um egoísmo da nossa parte acharmos que apenas nós, como brasileiros, nordestinos, paraibanos, estamos aqui nesta manhã pregando e ouvindo o seu Evangelho e também prestando louvores a Ele, enquanto outros à nossa volta não conseguem fazer isso porque não o conhecem e, portanto, não podem adorá-lo? Se Deus é Deus de todos os povos e Ele é grande o suficiente, eu devo me incomodar com isso. Isso deve me impelir a um engajamento global e local com as missões, entendendo que não, Deus não pode ser adorado apenas na minha igreja no domingo pela manhã. Ele é tão grande, tão poderoso, a sua obra é tão esperançosa para todos os povos, que eu não posso deixá-la circunscrita apenas a mim e ao meu grupo. O rei venceu, meus irmãos, e a ele lhe foi dada a autoridade, e ele está vindo buscar um povo que ele comprou para a sua glória. E enquanto ele não vem, o que é que a gente faz? Exatamente é isso, a tarefa missionária da igreja é o que a gente faz entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ele veio, cumpriu a missão que lhe era própria, foi exitoso e satisfatório naquilo que ele mesmo e só ele poderia fazer, que era morrer vicariamente como Messias pelos pecadores. Mas e agora? Até que ele venha, o que é que a gente faz? A gente se reúne de domingo a domingo, cultua em adoração, o que é ótimo, depois a gente volta para casa e está tudo certo? Não. Até que ele venha, há uma responsabilidade e um privilégio que nos foi dado. É de ajudarmos outros, mundo afora, a começar por essa cidade, pelos nossos vizinhos e pelos nossos parentes, a seguirem o Cristo. E veja que o texto, a partir disso, dessa autoridade, diz assim: portanto, uma vez que ele tem toda a autoridade, que ele é Senhor dos céus e da terra, agora vocês vão ao mundo e vocês vão fazer discípulos. Durante muito tempo, a ordem ou a ênfase da missão estava centralizada nessa questão do id. Essa ordem, que na verdade no texto original é um particípio, mas que recebe um tom imperativo. Aqui uma aula básica da língua portuguesa. Você lembra que os particípios, eles acabam servindo ao modo do verbo principal. Então, por exemplo, o verbo principal desse texto é discipulai. Na língua grega não tem fazer discípulos, tem discipulai as nações. Então, discipular seria o verbo central. Em torno deste verbo, você tem particípios que se movimentam à ação do verbo principal, que, portanto, recebem a força do modo do verbo principal, que é imperativa. É uma ordem, é um mandato. Logo, discipular é um processo que se faz indo, batizando e ensinando. Mas a ordem central é discipular. Então, o que é que a igreja faz entre a primeira e a segunda vinda de Cristo? O que é que a igreja faz cônscia da vitória do Cordeiro? O que é que a igreja faz a fim de que o Senhor de todos os povos seja adorado em todas as nações? A igreja discipula pessoas. A
É isso que a gente faz, irmãos. Todas as nossas iniciativas precisariam ter uma intencionalidade quanto ao discipulado. Vamos fazer um café dos homens, um churrasco dos homens, como é que isso aí vai resultar em discipulado? O café das mulheres, como é que isso aí vai resultar em discipulado? O nosso ajuntamento de jovens e adolescentes, como isso corrobora, fortalece, nutre o discipulado? Agora, a gente precisa entender que discipulado, por discipulado, eu não estou falando daquela classe preparatória para o recebimento de membresia na igreja. Eu não estou querendo que você entenda discipulado como aquele processo meramente informativo e cognitivo, onde você se assenta e um professor, muito bem instruído com a palavra de Deus, lhe lança os fundamentos básicos da fé cristã. A parte instrução ou instrucional está dentro do discipulado, mas discipulado não é transmissão de conhecimento meramente. Discipulado não é tão somente encher o cérebro do outro com informações valiosas, verdadeiras e legítimas acerca de Cristo, do seu precioso Evangelho e da teologia cristã. Discipulado está para além disso. Eu gosto da definição de Mark Dever, quando ele fala que discipulado, ou o discipulado, tem dois lados. Significa andar com Jesus e ajudar outros a andarem com Jesus também. Discipulado tem a ver com um processo intencional, relacional, objetivo, instrutivo, através do qual eu, através da minha relação com Cristo, estou formando outro à semelhança do próprio Cristo. É um processo de transferência de vida e não de transferência de informação. Discipular tem a ver com levar o outro a obedecer. Se você observar à luz do texto, e eu estou falando tudo isso obviamente na dependência da graça e do Espírito, mas à luz do texto você vai ver que esse discipulado, como o coração da missão, acontece à medida que a gente vai, e esse indo do particípio é a ideia de vão, e enquanto vocês estiverem indo, por onde vocês passarem, onde vocês estiverem, façam discípulos para Cristo, ajudem pessoas a conhecerem e seguirem ao Mestre. Isso pode ser na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu condomínio, no seu bairro, onde quer que o Senhor lhe plantou. Viva missionalmente, viva intencionalmente para reproduzir e para multiplicar a graça que lhe alcançou. Mas entenda, com o advento desta onda da missionalidade, tudo é missional, igreja missional, oração missional, discipulado missional, é tanta missionalidade, perdeu-se por outro lado aquele estribo que foi tão fundamental em anos passados, de ter que atravessar não apenas a rua, mas a fronteira para pregar Cristo. Porque veja, se a gente partir do pressuposto de que o indo aqui é apenas um particípio de movimento situacional e circunstancial, isto é, onde eu estou, a pergunta é, e onde não tem crente? Como é que Cristo vai ser ouvido? Se a minha missão é tão somente ser um missionário onde eu estou plantado, se a minha responsabilidade é movimentar-me na minha circunstância espacial, como é que alguém que nunca ouviu de Cristo, não do outro lado da rua, mas do outro lado do mundo, haverá de ouvir o Evangelho? Logo, esse indo aqui, esse particípio, ele é uma condição sine qua non para que o discipulado aconteça. Para que alguém seja discipulada, para que Cristo seja formado na vida de alguém, é necessário que outro alguém se desloque, se movimente, rompa com o seu lugar, com o seu espaço, e então vá. Perceba que lá em Gênesis capítulo 12, esse chamamento do sai e vai, está presente com Abraão. O que é que Deus diz para Abraão? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e depois faz o quê? E vai, sai e vai. É um movimento de deslocamento com vistas a formar discípulos para Cristo. Então não tem esse negócio, meus irmãos, dizer assim, não, Deus me quer e eu vou ser missionário onde eu estou. Amém, isso é bíblico e você deve fazer isso, mas não apenas isso. A missão nunca é local apenas ou global apenas, ela é local, usando a linguagem do Ed Stetzer. Ele vai dizer que aqui e acolá, é em Jerusalém, mas também em Judéia, Samaria e confins da terra.
E esse texto é ligado aí com uma preposição que é a ideia de ir também, simultaneidade. Ao mesmo tempo em que eu sou um missionário e prego o evangelho no lugar onde Deus me plantou, eu devo engajar-me em outros lugares e participar de alguma forma, quer orando, quer contribuindo, quer indo, a fim de que este evangelho ocupe cada espaço da terra e então Cristo venha. Quando o evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Você precisa ir, meu irmão. Essa coisa do indo responde ao ide, porque fazer discípulos exige um movimento de deslocamento que nós conhecemos como ir. Você precisa sair da sua zona de conforto, sair da sua zona de preguiça, sair da sua letargia, sair desta mornidão e desta apatia que lhe domina, que faz de você meramente um consumista, que come e bebe culto a cada semana. Você precisa sair desta vida autocentrada e entender que o reino de Deus não é sobre você, os seus sonhos, prazeres, predileções e caprichos, mas sobre Cristo e a sua glória. Você precisa sair da sua casa, sair do seu ambiente de segurança, sair da política da boa vizinhança, onde você não fala do evangelho para ninguém, porque no final das contas aquilo ali vai manchar a sua reputação. Sai e vai. Esse é um chamado que está condicionado ao imperativo do discipulado. Não tem como discipular pessoas estáticos. O discipulado passa por uma dinâmica, por um movimento. O reino de Deus está se movendo e nós precisamos então em movimento nos deslocar para proclamarmos o evangelho da graça. Mas veja, ele fala depois de batizar, mas aí pastor, olha aí, o problema está aqui no miolo. Eu tenho que ir, mas eu não posso batizar, pastor, então como é que eu vou ir pregar, mas de repente alguém vai se converter, como é que eu vou batizar essa pessoa? Obviamente que o texto aqui literalmente fala de batismo como batismo. E o batismo, como nós aliancistas cremos, é uma continuidade da circuncisão como selo da justiça da fé. O rito externo de uma graça interna. É aquele rito de inicialização de um crente, de alguém que veio à fé pela graça dentro da comunidade do povo de Deus. Certo? Se a gente entender então dentro da grande comissão, o batismo tem a ver com a formação de um povo. Lembra da ideia, eu estou sendo inserido, eu estou ingressando numa comunidade de fé? Como é que a gente vê o batismo aqui? Alguém chega na igreja e tem o coração alcançado pela graça, então faz parte da classe de novos membros, apresenta-se ao conselho e depois vem aqui à frente e é batizado. A partir de então ele se torna o quê? Membro de uma igreja local e visível, não é isso? Considerando que esse crente já era membro de uma igreja invisível, que é a igreja do Cristo. Ele não se torna igreja ou pertencente à igreja no ato do seu batismo. Aquilo ali já foi uma ocorrência anterior, que é externalizada e visualizada quando ele publicita a sua fé diante da congregação dos santos. A partir de então, ele se torna membro de um povo, de uma comunidade local. A maioria dos comentaristas tem entendido o batismo aqui com essa ideia de inserir alguém num povo. Como é que a missão então se cumpre? Como é que pessoas são discipuladas? E essa foi a minha tese. Quando eu escrevi a minha monografia lá no seminário, a tese da minha monografia era basicamente essa: a grande comissão se cumpre quando igrejas são plantadas. Porque a lógica é muito simples. Veja, eu prego o evangelho, alguém vem a Cristo, e eu preciso batizar essa pessoa e uni-la a outras. Um princípio de congregação começa a se estabelecer. E aí eu preciso agora ensinar a estas pessoas conversas todas as coisas que Cristo me ensinou. Onde é que isso acontece? Qual é o melhor ambiente para pessoas serem inseridas na fé e então ensinadas a todas as coisas, acerca de todas as coisas? Não existe melhor lugar do que esse. E veja a sacada do texto. A ideia de Jesus não é crentes espalhados isoladamente por todas as nações, mas comunidades centradas no evangelho, saudáveis, relevantes e impactantes em cada nação, grupos
de crentes, comunidades de discípulos reunidos em torno do Evangelho, a fim de tornarem Cristo conhecido naquele povo, naquele grupo e para além deles. Hoje, compreende-se que um povo não alcançado é uma nação, um grupo étnico, seja lá o que for, que tenha menos de 2% de cristãos protestantes, declarados, confessantes. Eu acho essa estatística aí, Ítalo, acho que como estatístico entraria em crise, porque imagina, você pega aí, eu estava recentemente dando aula para um grupo de missionários e de líderes em Guiné-Bissau. Poderíamos dizer que em Guiné-Bissau nós temos mais de 2% de cristãos protestantes. Afirmaríamos então que é um povo alcançado. E eu digo como? A primeira pergunta é: aqueles 2% têm consciência do engajamento da missão, ou estão engajados devidamente com a missão? As igrejas que os representam são igrejas verdadeiramente saudáveis? Eles estão capacitados e ferramentados o suficiente para darem cabo dos 98% daquela nação que ainda precisam ouvir o Evangelho? Essa ideia para mim não faz sentido. Quando eu olho para a grande comissão, eu percebo o seguinte: como é que a grande missão começa a se cumprir? É quando comunidades de discípulos saudáveis começam a se reunir em torno do Evangelho e serem ensinados, na verdade, a obedecerem todas as coisas, e então, a partir dali, o Evangelho vai ganhando proporções de alcance, de modo que aquele povo, o povo cristão, tem agora envergadura suficiente para alcançar os povos vizinhos, bem como o seu próprio povo. A menos que isso aconteça, eu não consigo enxergar uma comunidade como comunidade alcançada. Mas por fim o texto diz assim: irmãos, vocês vão pregar o Evangelho, reunir pessoas, ingressá-las numa comunidade, porque Deus está chamando um povo e não pessoas isoladamente, e vocês vão ensiná-las a obedecer. Veja aí a grande ênfase do discipulado. Não está em informar, mas em formar. Não está em dizer coisas, mas em modelar vidas. Vocês vão ensinar essas pessoas a fazer o quê? A guardarem. E aí é obediência. Como é que eu sei que alguém está sendo verdadeiramente discipulado? É quando eu começo a andar com esse alguém e começo a projetar sobre ela a vida de Cristo, de modo que o que ela fazia antes, ela não faz mais. E ela começa a ter a sua vida reformatada. Isso só se dá, meus irmãos, quando a gente começa a viver intencionalmente com pessoas. Eu não acredito em nenhum discipulado que se atenha meramente no método informativo de transmissão de conhecimento. Nenhum deles. Discipulado não é programa, discipulado não é método, discipulado é o coração da missão. Discipulado é o alvo da missão. Nós existimos e deveria ser algo tão natural. Nos relacionamos uns com os outros e começamos a formar e modelar a vida de Cristo no outro, à medida que também somos formados e modelados pela vida de Cristo através do outro. Deveria ser parte da vivência comunal. Mas como isso é tão difícil, a gente precisa de marcadores que nos regram quanto ao ato de reproduzir discípulos de todas as nações. Mas eu encerro as minhas palavras lembrando o que tem no final do texto. O final do texto diz assim: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Perceba um detalhe. Primeiro, nós temos o lastro da própria missão, que é a autoridade de Cristo. Cristo é Senhor sobre tudo e sobre todos. Nós temos uma exortação estruturada para a missão. Vocês precisam fazer discípulos, e nós fazemos discípulos indo, fazemos discípulos ensinando e fazemos discípulos batizando, ingressando aqueles discípulos numa comunidade de fé. Mas, irmãos, nós não somos capazes desta tarefa sozinhos. A verdade é que, por melhores que sejam as nossas ferramentas, os nossos esforços e a nossa boa intenção, sem a presença e sem o poder de Cristo, a missão não tem êxito. Por isso que Cristo diz assim: eu vou estar com vocês. Vocês não estarão sozinhos. À medida que vocês estiverem indo e pregando, eu vou estar ali com vocês.
Enquanto vocês estiverem reunindo um povo, eu também estarei ali com vocês. Quando vocês estiverem ensinando outros a obedecerem, eu estarei ali com vocês. A grande certeza prometida por Cristo nesta convocação missionária é o seguinte: há uma presença permanente no trabalho missionário. E não é a presença do pastor que de alguma forma pastoreia missionários, não é a presença do próprio missionário, é a presença de Cristo. Só que há um detalhe nesse texto que geralmente a gente não percebe. Quando a gente lê, a gente tem a ideia de que a gente está indo e que Cristo está nos amparando e nos dando o suporte necessário para que isso aconteça. Esse texto, se melhor entendido, denota o contrário. Na verdade, nós estamos indo com Ele, porque é Cristo quem está em missão. E nós estamos cooperando com a missão que é dele, contando com a presença permanente dele. Sabe, meus irmãos, isso me dá um ânimo e um fôlego, porque quando eu olho para as minhas incompetências e eu digo assim: Senhor, eu não sou capaz, Senhor, eu não sei falar, já dizia o profeta Jeremias e também os discípulos: o que falaremos, Senhor? Senhor, eu não tenho capacidade de resistir uma afronta, uma transposição cultural local, cultural do ponto de vista para além do mar. Senhor, eu não tenho condições de aprender uma nova língua. Senhor, eu não tenho condições de me autossustentar. Eu não sou capaz, ó Deus, de reunir pessoas em torno do Teu nome. Eu não me basto. E é exatamente esse o pensamento que deveria existir por trás de cada coração que se engaja com a missão de Deus. Nós não podemos sozinhos. E é por isso que Jesus diz no Evangelho de João: sem mim nada vocês podem fazer. Mas fiquem tranquilos, eu vou com vocês. Quando Deus enviou Abraão, Ele fez a mesma promessa: eu vou estar com você, eu vou te abençoar, vou abençoar quem te abençoar, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. No caso de Moisés, Ele confere a mesma presença garantidora. Ele faz isso com Josué e Ele continua fazendo isso conosco. Não se trata de uma missão nossa, mas de uma missão de Deus em Cristo, a qual Ele nos convida, meus irmãos, ao privilégio de participar com Ele. Ele está em missão, Ele está na missão, e Ele diz: eu vou estar com vocês. Por que não dizer: nós estaremos com Ele? A missão é dele, e Ele não nos apartará, ou Ele não apartará a sua presença de nós, enquanto estivermos pregando o seu Evangelho. Eu quero encerrar dizendo aqui basicamente duas coisas. A primeira delas é, como disse Hudson Taylor, é que a grande comissão não é uma opção a ser considerada. Você não pode sair daqui nessa manhã dizendo assim: vou orar sobre isso, vou pedir a Deus para saber se Ele quer isso para a minha vida ou não. Hudson Taylor vai dizer: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, mas um chamado a ser obedecido. Sophia Miller, com base nisso que Hudson Taylor afirmou, ela disse em certa ocasião: eu não tive um chamado. E ela não estava falando daquele chamado espetacular. Na verdade, ela estava falando desse chamado espetacular. Ela disse assim: eu li uma ordem e obedeci. Só isso. A gente fica espetacularizando essas coisas aí, o anjo descer, alguma coisa. Você só precisa ler a Bíblia e dizer assim: Ele me chama, e isso é uma questão de obediência. Se eu amo a Deus, e se Ele é digno de ser adorado entre todos os povos, eu não posso me dar ao luxo de adorá-lo sozinho, e de me conter na minha insignificância, enquanto outros povos seguem adorando falsos deuses, falsos ídolos. Eles deveriam estar adorando o verdadeiro Deus, mas como ouvirão se não há quem pregue? Você ama a vinda do Senhor? Pregue o Evangelho. Sabe uma prova, e agora eu vou ser bem enfático, e depois você pode orar por mim. Mas sabe uma prova, na minha própria alma, na minha própria vida, de alguém que não está nem aí para a vinda do Senhor? Sabe qual é o retrato de uma igreja ensimesmada, que está com o coração enterrado nesse mundo, e que está denunciando que não ama a vinda do Senhor?
É uma igreja que não prega o evangelho de segunda a segunda, de rua em rua, de viela em viela, de beco em beco, de casa em casa, de lugar em lugar. A prova mais cabal que nós não amamos a vinda do Senhor, porque nós não proclamamos o seu evangelho. Porque se nós amássemos a vinda do Senhor, meus irmãos, nós evidenciaríamos isso de tantas formas, dentre elas, pregando o seu evangelho. Os historiadores e missiólogos vão dizer que o ímpeto, ou a força de ímpeto maior da igreja chamada primitiva, era o fato de que eles esperavam a qualquer momento Jesus voltar. Era o senso da iminente volta, do iminente retorno de Cristo, que trazia ao coração deles uma certa urgência na pregação do evangelho. Como a gente não fala mais que Jesus vai voltar, nem pensa mais sobre isso, a gente não prega mais o evangelho, porque nós não temos urgência de que ele volte. Nós não amamos a sua vinda e nem desejamos encontrarmos com ele nem tão cedo. Afinal de contas, eu ainda tenho que casar os meus filhos, terminar os meus projetos, e quando afinal tudo da minha vida estiver bem resolvido e nada do evangelho aqui, então pode voltar, Jesus. Uma das declarações mais cabais de uma igreja e de um crente que não ama a vinda do Senhor é a sua grande omissão missionária. E só há duas formas de nós sairmos daqui nessa manhã: ou engajados com a grande comissão, ou envolvidos na grande omissão. Ou você sai daqui e vive como omisso diante da tarefa gloriosa, privilegiosa que nos é dada, ou você sai daqui dizendo assim: eu vou seguir a minha vida na síndrome da unha encravada, crescendo em mim e para mim, correndo atrás do vento, e no final das contas dizendo assim: obrigado, Senhor, pela tua salvação, se esquecendo que o chamado para a salvação é também um chamado para a missão. Feche os seus olhos. Nesse momento nós vamos orar, e eu queria convidar já a Raquel, que vai estar vindo à frente. Raquel é uma missionária da nossa igreja, irmãos. Nós entendemos, como conselho da IP Tambaú, que o nosso desafio missionário, o nosso investimento missionário, não é apenas com aqueles que estão para além do mar. Nós temos desafios aqui, e a igreja, desde o ano passado, tem investido na vida de Raquel, que por sua vez tem investido, pode vir, Raquel, na vida da igreja, a fim de nos abençoar. Geralmente aqui a gente fala dos nossos missionários, o quadro ali está estampado, a gente fala de todos eles que estão em outros lugares, mas hoje a gente vai ouvir aqui a Raquel, que é missionária da casa, falando do que Deus tem feito através da vida dela aqui em Tambaú e através da Igreja Presbiteriana de Tambaú. A partir disso, você tem um compromisso de orar pela vida de Raquel, de cuidar do coração dela. Apesar de ter apenas 1,20 m, ela é uma grande mulher de Deus. E nós temos visto o crescimento espiritual, pelo menos, de Raquel aqui nos últimos anos. E meus irmãos, eu toda vez fico impressionado quando a Raquel abre a boca e fala, porque eu sei de fato que o Senhor a comissionou, chamou e tem usado. Então, o encerramento, a conclusão dessa mensagem é exatamente Raquel dizendo assim: irmãos, eu sou uma das que li uma ordem e obedeci. Não é apenas alguém que um anjo desceu, algum anjo desceu em algum momento, Raquel, está vendo? Ela leu uma ordem, o coração ardeu e se inflamou, e ela obedeceu e disse: eis-me aqui. Talvez seja isso que você precisa. Não estou falando de você ir para a China, para a Índia, mas se Deus estiver lhe chamando, vá. Eu estou falando de disponibilidade e disposição. Eu aprendi essa semana uma coisa: nem todos os disponíveis são dispostos. Às vezes os mais dispostos são os indisponíveis. O cara que trabalha o dia inteiro é louco, corre de um lado do outro, mas quando é reino de Deus e obra, ele para tudo e ele é disposto. Na verdade, eu diria que Deus não está à procura de disponíveis, mas de dispostos. Tem gente que tem o dia inteiro livre, mas não é disposto. Tem agenda livre, mas não tem disposição. E eu queria que você nessa hora pensasse que Raquel fosse aí a materialização de alguém que disse: eis-me aqui, Senhor. Vamos orar pela vida de Raquel? Feche os seus olhos. Deus, Raquel te pertence. Nós nos alegramos muito, porque podemos ter uma filha da IP Tambaú, servindo em sua própria casa e a partir desta a outros,
e a outros lugares. Pai, continua abençoando a vida de Raquel, usando-a para a glória do Teu santo e excelso nome. Ó Deus, nós nos inspiramos em termos Raquel em nosso meio. Alguém que, como a Sofia Miller, ouviu uma ordem, teve o coração aquecido e respondeu: sim, Senhor, eis-me aqui. Ó Deus, que a vida de Raquel, apontando para a própria vida de Cristo, que desceu da sua glória, tornando-se homem e cumprindo a sua missão, nos inspire nessa manhã, e que nós possamos sair daqui engajados com a missão e não comprometidos com a omissão. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Você quer isso ou quer aquilo outro? Bom dia, irmãos. Para mim é um grande privilégio poder falar daquilo que o Senhor tem feito, na missão que pertence a Ele, através da minha vida e apesar de mim aqui na nossa igreja. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês de como o Senhor tem expandido o seu reino, tem edificado a sua igreja através da minha vida e apesar de mim, e contar de forma breve um pouco de como o Senhor me direcionou até aqui, das áreas que eu tenho atuado na nossa igreja, compartilhar um pouquinho das experiências que o Senhor me deu enquanto no ministério, compartilhar os próximos projetos, meus pedidos de oração. Então, para quem não me conhece, meu nome é Raquel, e eu comecei a minha trajetória missionária quando eu fui fazer o Instituto Bíblico Palavra da Vida, lá em 2019. Inicialmente, eu ia fazer só o curso de Teologia Básica, que era o curso do Projeto Marcos, que era 1 ano, mas o que era 1 ano se tornou 3, quando o Senhor incomodou tanto meu coração para eu ter um estudo mais aprofundado das Escrituras. Inicialmente, eu não tinha pretensões de virar missionária, mas o Senhor continuou a incomodar o meu coração, continuou a confirmar isso, e hoje eu realmente não me vejo fazendo nada além. Eu tive o privilégio de ser apresentada na nossa igreja em maio do ano passado. Inicialmente, os meus planos eram me tornar uma missionária do Palavra da Vida, e as coisas, inclusive, estavam bem encaminhadas para ir para lá, mas quando eu tive a segunda conversa com o pastor Robson, ele me surpreendeu com o convite de eu ficar aqui na nossa igreja, e eu vi como o Senhor estava direcionando e no cuidado de cada passo. E hoje eu estou aqui há quase 1 ano. E no ano passado, eu também tive a oportunidade de fazer 2 cursos referentes a missões, fora o tempo do Instituto Bíblico de Teologia. Eu pude fazer o CTM, que é o curso de treinamento missiológico, lá no Seminário Presbiteriano no Norte. E eu também pude fazer o curso do Perspectivas Brasil. E hoje, as áreas que eu estou atuando de forma mais abrangente na nossa igreja, que inclusive são áreas que eu me identifico muito, é na área de ensino, tanto para crianças como para os jovens, na área do cuidado pastoral, que engloba essa questão do aconselhamento, do discipulado, cuidado com os missionários e entre outras coisas, e na área de missão também na igreja. Eu queria compartilhar brevemente um pouquinho de experiências que o Senhor me deu em cada uma dessas áreas. E na área do ensino, em janeiro, eu pude dar uma parte da capacitação do departamento infantil, ensinando para as professoras e para os professores como dar aula para crianças de 7 a 11 anos. E foi um tempo muito bom que eu pude ver como que o nosso Deus é gracioso e bondoso. Como aquilo que eu tinha aprendido no meu tempo de Instituto Bíblico, agora eu estou repassando para outras pessoas. Foi primeiro o Senhor ensinou ao meu próprio coração para eu poder ensinar a outras pessoas, e essas outras pessoas ensinarem a outras, e assim o discipulado continuar acontecendo. Na área do cuidado pastoral, eu escolhi uma experiência que eu tive com visitações, que eu tenho fazido, eu não sei se os irmãos sabem, mas muitas pessoas vão à porta na nossa igreja pedindo ajuda. Pessoas que não têm razão da esperança, pessoas que perderam o sentido da vida. E a nossa igreja as ajuda tanto com um cuidado social, mas principalmente com um cuidado espiritual, apresentando a elas qual é a razão da nossa esperança, qual é o sentido da vida, por que nós fomos criados, que é para adorar o Senhor Jesus Cristo. E eu fui acompanhada nessas visitações, geralmente pelos diáconos, e em uma delas eu pude conversar com a senhora
que ela já veio umas 3, 4 vezes para a nossa igreja. E uma dessas conversas, ela entregou a vida dela ao Senhor. Ela reconheceu que só o Senhor é o único Deus verdadeiro e que ela precisa glorificá-lo em todas as áreas da vida dela. Eu pude, em seguida, ir para sua casa, falar desse mesmo evangelho para a mãe dela, que já era bem idosa. E aquela senhora, ela teve a oportunidade de escutar mais uma vez o Evangelho nos momentos mais finais da sua vida, nos últimos anos da sua vida. E a minha oração é que o Senhor a alcance, assim como alcançou também a filha dela. E na área de missão, a última viagem missionária que eu pude participar foi em janeiro, que foi lá em São João do Cariri. Essa viagem aconteceu pela UMP Nacional, e a UMP é a União da Mocidade Presbiteriana, onde jovens presbiterianos de todo o Brasil se reuniram para pregar o Evangelho lá na região do Cariri. Inclusive, a nossa igreja ela facilitou todo esse processo de escolha da região, de conversar com o missionário, que era com o nosso missionário na nossa igreja, que era o Ezequiel, e lá a gente foi para 3 cidades. A sede era São João do Cariri, mas a gente passou o primeiro dia em Sumé, onde a gente fez EBFs, evangelismo porta a porta, ação social, e no restante da semana a equipe se dividiu. Uma parte ia para São João do Cariri e outra parte ia para Serra Branca. E eu, particularmente, fiquei em São João do Cariri. E o Senhor, de forma muito graciosa, Ele me deu várias oportunidades de serviço, através de aconselhamentos, visitações, evangelismo porta a porta, estudo com os adolescentes. Eu pude pregar tanto para crianças como os adultos através de quadro cênico. Tem inclusive algumas fotos no teatro, na EBF, tem foto com os adolescentes, tem foto de eu falando para as crianças através de quadro cênico. E essa ocasião, quando eu falei no culto na praça, foi muito especial, porque inicialmente a gente só ia fazer um grande louvor, mas a própria população começou a pedir pela palavra, começou a perguntar se ia ter um momento de exposição da palavra. Aí foi quando me acionaram e eu pude falar do Evangelho para aquelas pessoas que estavam lá. Inclusive, uma dessas pessoas, que era também uma senhora, foi falar comigo, pedindo para eu visitar ela, a família dela, e eu pude pregar o Evangelho para a casa dela. E foi um tempo muito bom, onde eu pude compartilhar do Evangelho, ter tempo de comunhão com o Senhor e com os irmãos da igreja. E a gente pôde ir lá para o São João do Cariri e continuar a pregar o Evangelho para aquelas pessoas. E apoiar também o trabalho do nosso missionário Ezequiel, que inclusive ele contou que a gente foi embora no domingo e na segunda-feira teve uma reação da Igreja Católica, que 100 padres foram para a igreja para tentar desfazer o trabalho que a gente fez, mas a gente sabe que isso não pode ser desfeito porque o trabalho não é nosso, o trabalho é do Senhor. E Ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E o trabalho do Senhor nunca pode ser desfeito. Pessoas foram alcançadas desde crianças até adultos. E nós louvamos a Deus por tudo aquilo que Ele fez durante aquela semana. E além desses projetos e essas áreas de atuação que eu estou envolvida na nossa igreja, o próximo projeto que a gente vem idealizando como Conselho de Missões desde o ano passado é o projeto Adoção Afetiva, lá na Escola Municipal Nazinha Barbosa. E a Nazinha é uma escola que a nossa igreja já fez trabalhos anteriores, desde reforço escolar, EBFs, mas veio a pandemia e a gente parou. E agora a gente está pensando em retornar, mas retornar de forma diferente. Fazer não apenas eventos pontuais que a gente fazia, mas ter um trabalho contínuo, de discipulado mesmo com aquelas crianças, de continuamente estar pregando o Evangelho para elas, estar ensinando o coração delas, estar pastoreando elas. E a gente pensou em fazer isso por meio de 2 públicos. Um público maior, de 100 crianças, que a gente iria alcançá-las através de eventos maiores ao longo do ano, e um público menor, de 50 crianças, que a gente caminharia mais de perto. E isso aconteceria tanto através de um coral infantil, semanalmente, através de músicas cristãs para aquelas crianças, apontando sempre para Cristo, e também por um encontro mensal, onde a gente contaria histórias bíblicas, a gente teria um tempo de louvor, de dinâmica com aquelas crianças. A gente já teve reunião com as 2 diretoras algumas vezes. Elas gostaram muito do projeto e a gente continua na espera da aprovação pela Secretaria de Educação.
nos encontros de oração, a gente já orou algumas vezes por esse projeto. E eu queria convidar não só os irmãos que estavam no encontro de oração, mas toda a igreja, para a gente de fato estar orando por isso. Estar orando por essas crianças, estar orando para que o Senhor abra as portas para mais um campo missionário e para que a nossa igreja faça diferença na cidade, faça diferença na vida daquelas crianças, que a gente possa adotar afetivamente elas, que essa é a maior carência que a diretora falou, que era a necessidade de afeto, mas que ao fazer isso a gente possa apontar para aquele que cuida muito melhor que a gente possa apontar para o cuidado e o amor do nosso Senhor, no nosso Deus Pai, que mesmo elas se sentindo muitas vezes abandonadas e sozinhas pelos seus pais terrenos, elas têm um Pai espiritual que nunca as abandona. Elas têm um Pai espiritual que, enquanto Cristo estava na cruz, Ele perguntou: Deus meu, por que me desamparastes? E o Senhor fez isso para que a gente nunca fosse desamparada, para que a gente nunca fosse abandonado, para que a gente sempre rendesse glória ao nome do Senhor, porque Ele é todo digno de toda honra, glória e louvor. Então, que a gente possa, de fato, orar por esse projeto, se engajar nesse projeto, participar dos eventos e que a gente possa abrir mais um campo missionário aqui pertinho na nossa igreja com as crianças da Nazinha Barbosa. E além desse pedido de oração, que já é de forma específica pela Nazinha, eu queria pedir que os irmãos pudessem orar pela administração do meu tempo, porque além das atividades eclesiásticas, tem as atividades universitárias, que eu comecei um curso de pedagogia, já visando também o ministério, eu me capacitar cada vez mais para poder ensinar melhor, especialmente as crianças. Então, queria pedir por isso, por sabedoria, para que o Senhor me conceda graça, para eu continuar a glorificá-lo em todas as áreas da minha vida, inclusive na administração do meu tempo. E queria também pedir pela minha saúde, porque já tem um tempo que eu tenho tido crises de enxaqueca, de dores de cabeça, quase diárias, elas vêm de forma periódica, tem períodos que eu estou melhor, tem períodos que eu estou pior, já estou marcada ao médico, mas eu queria aproveitar, inclusive, para honrar e agradecer ao meu Deus, porque mesmo quando a gente está com situações difíceis, inclusive na própria saúde, o Senhor continua a nos usar. E teve um testemunho que o irmão compartilhou comigo, que participava dos encontros de oração. Ele veio e me agradeceu por tudo aquilo que o Senhor tinha ensinado a ele nos encontros de oração através da minha vida. E ali eu vi mais uma vez, de forma palpável, como sempre é o Senhor. Sempre é o Senhor. Apesar de nós, apesar da nossa saúde, apesar dos nossos dons e talentos que é Ele que nos dá, é sempre o Senhor que nos usa através de nós, apesar de nós, o trabalho é dEle, a honra é dEle, e Ele é que fala no coração das pessoas. Então, que a gente possa se lembrar disso em cada uma das nossas vidas, que a gente possa se lembrar que o Senhor capacita. Que o Senhor capacitou Moisés, que era um gago, e ele se tornou os maiores líderes, né, da história de Israel. E o Senhor capacita cada um de vocês com os dons e talentos que Ele nos deu para realizar a missão que pertence a Ele, para a gente glorificar Ele e para que a gente possa ir fazer discípulos ao ensinar, a ensinar outras pessoas a obedecer, ao batizar, no caso dos pastores, e a gente honrar o Senhor e a gente clamar pela volta de Cristo, a gente aguardar pela volta dele, enquanto a gente vai pregando o evangelho para outras pessoas, para que povos de toda língua, raça e nação glorifiquem e o reconheçam como o único Deus e verdadeiro Senhor. Então, queria agradecer pela igreja por esse tempinho que vocês me deram, que me proporcionaram, para compartilhar um pouquinho o que o Senhor tem feito na missão dele através da minha vida. Queria também, mais uma vez, me colocar à disposição da igreja, dos ministérios da igreja, me colocar à disposição de cada um de vocês para conversar, para fazer visitação, para aconselhamento, especialmente as meninas e as mulheres, porque tem assuntos que são de ordem mais feminina e eu estou à disposição da igreja para que a gente possa caminhar juntos, para que o reino de Deus se expanda e a igreja seja edificada. Muito obrigada.